Olá, realeza! Como você está? Espero que bem! Este é o quarto vlog da nossa série Study Bible e hoje nós vamos ler e meditar no quarto capítulo do livro de Ruth. Bora? Fala, realeza! Como você está? Espero que bem! Gente, nós já chegamos no quarto vídeo dessa série. Nossa, esse mês de maio passou voando, né? Passou muito rápido. Ainda assim, apesar de ter corrido tanto, foi um mês bom que a gente aprendeu muito com Ruth, não foi? Pelo menos eu aprendi demais. E hoje nós já vamos ler o quarto capítulo de Ruth. Nós já estamos chegando ao final dessa história tão inspiradora e que nos ensina tanto, né? Que bom, glória a Deus por isso. Parabéns para você que não desistiu, que leu, que tem aprendido, tem estudado a palavra do Senhor. Com certeza, seu esforço será recompensado. O Senhor ama te ver diante da palavra dele, ama ver o seu empenho, o seu esforço para conhecer a palavra. E saiba disso, que isso é obediência, sentar diante da palavra, meditar na palavra, obedecer. É um sinal de obediência e de amor da sua parte para com Deus e ele te recompensa por isso, tenha certeza disso. Mas enfim, vamos só pontuar um pouquinho do que aconteceu lá no último vlog, né? No último vlog nós lemos o capítulo 3 e nós vimos Ruth indo até Boaz pedir que ele fosse o seu resgatador. Ou seja, que ele resgatasse a sua propriedade, né? A propriedade do seu falecido marido e ela também, para lhe dar um novo futuro. E como ele sabe que Ruth é uma boa mulher, que tem se sacrificado em prol da sua sogra, que ela é uma mulher virtuosa, não só nas concepções dele, mas reconhecida assim por toda a comunidade ali de Belém, ele aceita resgatá-la. Hoje, então, nós vamos ver como que ele vai fazer isso e vamos estudar um pouco mais o capítulo para a gente entender as coisas e fechar esse capítulo, tá bom? Fica tranquila que este não é o último vlog dessa série, tá bom? Semana que vem a gente ainda tem mais um vlog, onde eu vou compartilhar algumas lições que a gente pode extrair do livro de Ruth, entender por que ele faz parte da Bíblia, quais assuntos teológicos são abordados durante esse livro, tá bom? Vou pontuar algumas coisas além daquilo que eu pontuei em cada vlog a respeito de cada capítulo, tá bom? Então, semana que vem a gente tem um vídeo para fechar a leitura de Ruth. Então, sem mais delongas, vamos embora começar a leitura do último capítulo. Ai, meu Deus, já tá acabando. Não quero acabar esse livro. Eu amo Ruth, minha amiga desde a infância, gente. Eu li o livro de Ruth desde pequenininha, pegava a fita VHS na igreja, alugava toda semana para assistir Ruth. Eu amo Ruth mesmo, e vocês já ficaram sabendo, né? Porque eu já deixei isso evidente aqui. Mas enfim, sem chororô, sem drama, bora ler o último capítulo.
tive que ir correndo no banheiro lavar a mão, porque quando eu comecei a usar minha caneta rosa, ela tava com a ponta toda suja de tinta e eu não vi, eu acabei sujando a mão, sujei a Bíblia. Esses desastres são típicos de acontecerem comigo, acontece sempre assim mesmo. Ai, gente, sujou tudo. Fora que a minha mão ainda tá meio suja de esmalte, que eu pintei e não limpei direito. Agora tá toda suja de rosa, de caneta. Pelo menos combina, né, com a cor do esmalte. Oh, meu Deus, quantos anos eu tenho? 5. Enfim, gente. Acabei de fazer a leitura do capítulo 4. E, cara, é tão bom chegar no fim de uma história, né? Ao mesmo tempo o coração fica apertadinho, porque quer continuar na história, mas é bom chegar ao fim de mais uma leitura de um livro bíblico e saber que eu saio diferente dele, né? É sempre isso muito bom, porque eu aprendi mais coisas, meu olhar foi preso para algumas particularidades que eu ainda não tinha observado antes, enfim. Mas nessa primeira leitura, né, nessa leitura inicial, o que eu observei de interessante? Observei o comportamento de Boaz, né? A gente tem pontuado bastante as características dos personagens e o Boaz é um homem diferenciado, né? A gente percebe que ele aceita o pedido de Ruth para ser o resgatador, mas ele não chega já assim dominando como resgatador. Primeiro ele vai resolver a questão com um outro parente dele que também pode ser o resgatador. E esse parente tem o direito primeiro, né? Ele tem... É como se tivesse uma fila, né? Esse outro parente está à frente de Boaz. Só se esse parente não quiser resgatar Ruth e a propriedade que Boaz tem o direito de resgatar. Então havia um outro resgatador. E ele, muito justo, muito ético, vai conversar com esse resgatador, vai falar para ele, olha, a propriedade de Noemi está à venda, você pode resgatar, mas se você resgatar a propriedade, você vai precisar resgatar também a viúva, Ruth, né? Precisa resgatar ela para que a descendência de Elimeleque não se acabe, para que a descendência do falecido não morra. E o cara, quando era só a propriedade, ele queria, né? Mas quando ele descobre que ele precisa resgatar a viúva, aí ele desiste da ideia, ele não quer, fala que isso vai colocar a propriedade dele em risco. Talvez colocasse o casamento dele em risco, às vezes a esposa dele não queria que ele tivesse uma segunda esposa, talvez ele não sentia que tinha posse para dar conta de tudo, né? Enfim, sei que ele rejeita. E que bom que ele rejeita, porque aí Boaz pode assumir ele a responsabilidade de ser o resgatador, e é isso que ele faz, né? Vai resgatar Ruth, e aí como nós vemos no capítulo, eles se casam, e Deus abençoa com um filho, Obed, que vai ser o bisavô do rei Davi, né? Isso aí é incrível. Lembrando que o rei Davi faz parte da linhagem de Jesus, né? Jesus vem da família do rei Davi, da linhagem, do sangue do rei Davi. E olha que honra para Ruth, né? Não só a honra de ter um segundo casamento, não só a principal honra que é descobrir o Senhor e aceitar Ele como Senhor de sua vida, como seu soberano, né? Esse é o melhor presente, a melhor descoberta. Essa é a melhor decisão que ela faz. Não é a decisão de simplesmente ir para Belém, né? A melhor decisão de Ruth durante essa história é aceitar o Senhor como seu Senhor, como seu soberano, como seu Salvador. E ela o aceita. E é essa aceitação, reconhecer Deus como Senhor e o aceitá-lo, que muda totalmente a sua vida. Porque isso faz com que ela vá para Belém, com que ela sirva bem sua sogra, com que ela se sacrifique e seja reconhecida, inclusive, como mulher virtuosa. Então é sua decisão primeiro de aceitar o Senhor de Noemi como seu Deus que muda tudo. Era o Senhor que estava por trás de tudo isso. E quando ela o aceita, ela entrega a sua vida nas mãos dele, né? E o Senhor cuida de tudo mesmo, como a gente bem sabe. E cuidou. E ainda deu a honra de fazer parte da linhagem de Jesus. Que incrível isso, né? Já pensou, gente? Você, de uma mulher viúva, sem nenhuma perspectiva de futuro, se casa de novo, tem um filho que vai trazer alegria para você, para o seu marido, para a sua sogra que estava tão lutada e que vai encontrar vida ali naquele menino, que vai reconhecer que aquele menino é provisão, bênção do Senhor, enfim. E se tudo isso não fosse bastante, esse seu filho vai ser o avô do futuro rei de Israel, o rei Davi, que foi um rei tão importante, foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus e que também teve a honra de fazer parte ali da família de Jesus. Que história linda, né? Demais. Mas enfim, agora vou fazer a leitura da minha Bíblia de Estudos para reunir aquelas informações que vocês sabem que eu gosto de reunir. Vamos lá.
Uma coisa muito importante da gente levar em consideração durante a leitura da Bíblia é buscar compreender os aspectos culturais por trás do texto, né? Lembramos sempre que nós estamos estudando um povo que vive num tempo muito diferente do nosso, com uma cultura muito diferente. O dia a dia deles era muito diferente. E quando a gente procura compreender esses aspectos, fica mais fácil compreender o texto, compreender o que está por trás de certas ações, de certas atitudes. E durante a minha leitura aí dos comentários bíblicos, eu descobri alguns pontos interessantes em relação ao capítulo 4, como por exemplo, o primeiro resgatador, quando Boaz chega até ele para explicar para ele que ele podia resgatar Ruth e a propriedade, ele não aceita. E era comum naquela época um resgatador abster-se de resgatar. Ele podia escolher se ele queria ou não. E às vezes acontecia dele ser mal visto quando ele dizia não. Podia até acontecer dele ser cuspido, sabe? Ser realmente mal visto pela sociedade. Outro ponto cultural interessante era a questão da sandália. O resgatador tirou a sandália e deu para Boaz, né, quando ele se abstém de resgatar e permite que Boaz seja o resgatador. Por que ele tira a sandália? Naquela época, a posse da terra era feita ao se pisar no solo de uma propriedade. Eu fiz um acordo, se eu pisei naquela propriedade, ela é minha. Então, a partir do momento que há uma troca de sandália, eu tiro a minha sandália e dou ela para você, agora a propriedade passa a ser sua. Ou seja, o ato de dar a sandália nada mais é do que uma transferência, tipo o Pix que nós fazemos hoje, né? Outra questão cultural aqui presente no capítulo 4 é a oração que os líderes e todas as testemunhas que estavam ali à porta da cidade fazem para Ruth e Boaz, né? Eles oram dizendo que o Senhor faça de Ruth uma mulher tão abençoada como Raquel e Lia, né? Que formaram as tribos de Israel. Raquel e Lia foram as esposas de Jacó e elas são mães, né? De todos aqueles homens que formaram as 12 tribos de Israel, né? José, Benjamim, Ruben e outros 9, né? São os 12 filhos de Jacó que vão formar as 12 tribos de Israel. Essa oração a gente não tem certeza se ela era algo comum que acontecia entre todas as tribos. Podia ser uma oração de bênção ao casamento na tribo de Belém. Podia ser algo que eles faziam em todo o casamento, né? Para quando celebrava o acordo de todo o casamento. A gente não tem garantias, mas pode ser. Então essa oração podia ser algo mais recorrente, que aconteceu não só com Boaz e Ruth, mas que acontecia com outros casais também. Bom, gente, fiz a leitura aqui dos comentários da minha Bíblia de Estudo e eu queria pontuar algumas coisas bem interessantes que eu encontrei aqui. Uma das partes que eu queria destacar para vocês que eu achei bem interessante é a explicação referente a um dos elogios que é feito a Ruth. As vizinhas de Noemi, quando comemoram por Noemi ter tido o tão sonhado neto, né, depois que Ruth fica grávida de Obed, tem Obed, é Noemi que vai cuidar dessa criança, que vai ficar perto dessa criança, porque essa criança vai fornecer para Noemi aquela alegria que ela precisava, aquele renovo, sabe? Acredito que Obed não só é uma bênção na vida de Boaz e de Ruth, talvez Ruth desejasse muito ser mãe, então tenha sido algo muito grande na vida dela também, mas também foi resultado de um cuidado de Deus na vida de Noemi. Aquela criança com certeza foi uma bênção na vida de Noemi, trazendo para ela alegria, restituindo, sabe, aquela parte do coração dela que estava tão enlutado, tão entristecido pela perda do marido e dos filhos. Então eu acredito que tenha sido bênção na vida dela também. Mas enfim, as vizinhas dela celebram com ela, né, o nascimento de Obed, ficam felizes e elogiam Ruth por Ruth ser melhor do que 7 filhos. E esse elogio é muito interessante. Aqui no comentário bíblico eles fazem uma pontuação bem interessante quanto a esse elogio, porque eles nos lembram que a sociedade em que Ruth e Noemi estavam inseridas era uma sociedade que valorizava muito mais o filho homem do que a filha mulher, né? Era o filho homem que tinha um papel social mais importante, era ele que cuidava mais da mãe ou de um pai do que a filha em si, né? Porque o homem tinha mais responsabilidades, mais importância, assim, em relação a cargo, a função na sociedade. Então, esse elogio ser comparada, ser
dita que ela é mais valorosa do que 7 filhos homens, é um elogio muito grandioso para aquela época e demonstra que Ruth fez por Noemi muito mais do que às vezes um filho faria ou do que 7 filhos fariam. Esse elogio nos faz pensar que Ruth cuidou tão bem de Noemi que ela fez mais do que um filho de sangue faria, sabe? E é muito bom vê-la sendo honrada dessa maneira, não só com esse elogio, mas com o que acontece na vida dela. A Bíblia também pontua que a gente percebe, como eu já comentei antes, que Ruth não só escolhe seguir com Noemi, mas ela escolhe seguir o caminho de Deus. Ela escolhe seguir a vontade de Deus para a vida dela. E quando ela faz isso, ela colhe bênçãos. Ela está obedecendo ao Senhor quando ela cuida da sua sogra, quando ela se sacrifica pela sua sogra. E isso produz bênçãos na vida dela. E quais são as bênçãos na vida de Ruth? Ruth se casa novamente com um homem que é bondoso, um homem que tem posses, que tem condições de cuidar dela. Mas a questão que chama a atenção não são as posses de Boaz, mas sim quem ele é, o seu caráter, né? Nós vimos na leitura dos outros capítulos que Boaz é um homem de Deus, que Boaz é um bom líder, um bom patrão, que ele se importa com as pessoas e tudo isso vai se refletir provavelmente no casamento dele com Ruth também. Então Ruth foi agraciada com um bom marido. Além disso, além de ser agraciada com um marido que vai cuidar dela, que vai poder prover, que vai poder proteger ela, como nós vimos lá no vlog 3, ela ainda foi abençoada também com um filho que vai fazer parte da linhagem de Jesus e, consequentemente, leva ela para essa linhagem também. Então, Ruth é abençoada com uma nova família e com o direito de fazer parte da linhagem de Jesus, o que é incrível, né? E o livro termina nos mostrando a linhagem de Davi, né? Mostrando quais são ali seus parentes, e lá se encontra Boaz e Ruth, né? Com seu filho Obed, que vai ser avô do rei Davi. E quão belo isso é, né? Porque a gente termina esse livro tendo em mente que aconteceu uma redenção aqui. Que redenção é essa? Uma mulher estrangeira que servia a outro Deus, que vinha de uma outra cultura, que não conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, teve a oportunidade de conhecer esse Deus, teve a oportunidade de se entregar a ele, de reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, e teve a bênção de viver os propósitos dele na sua vida. Então nós vemos no livro de Ruth a redenção de uma mulher estrangeira que reconhece o Senhor como seu Salvador e que se rende a ele mesmo, o reconhecendo como seu Deus. E não só o reconhece como seu Deus, mas passa a viver aquilo que ele tem reservado para ela. Isso é belíssimo, é uma história lindíssima. Nos lembra da nossa própria redenção também, né? Um dia nós também decidimos escolher e confiar no Senhor. Nós também nos rendemos a Ele, nós nos rendemos a Ele todos os dias quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. E a história de Ruth é sobre isso também, sobre uma mulher que se rende, que reconhece que Jesus é o seu Senhor e Salvador. E a partir desse reconhecimento, ela tem a sua vida mudada, porque ela deixa de conduzir a sua própria história e permite que o Senhor conduza a sua história. E como nós sabemos, a vontade dele é perfeita, é boa e agradável. Mesmo que ela não se encaixe naquilo que a gente imagina, mesmo que ela não tenha a ideia de perfeição que às vezes a gente cria, né? Porque uma vontade perfeita, boa e agradável não quer dizer que só vai acontecer coisas boas, que a vida vai ser perfeita, como num filme. Nada disso, né? A vida vai ser marcada por desafios, vai ter problema, vai ter tudo que tem direito, mas vai estar no centro da vontade de Deus. Acredito que a perfeição é essa, é estar no centro da vontade. Quando você está no centro da vontade, você vai passar por tempestades, por desafios, mas você vai contar sempre com a presença do Senhor e você vai encontrar propósito em tudo aquilo. Acredito que é isso que é ser perfeito, é estar com Ele todos os dias, o tempo todo, porque Ele é um Deus bom, um Deus sempre presente, um Pai amoroso. Semana passada eu comecei a leitura de um livro chamado As Boas Novas em Ruth, do pastor Emílio Garofalo Neto. Eu sempre erro, gente, na hora de falar esse sobrenome dele. Espero ter pronunciado corretamente. Mas enfim, neste livro, ele faz uma análise do livro de Ruth, não como um livro apenas de comentário bíblico. A proposta dele, através desse livro, é elencar reflexões, apontamentos, aprendizados que ele foi tendo durante anos estudando a história de Ruth. E o que ele faz nesse livro é encantador e magistral. Ele faz alguns apontamentos que eu ainda não tinha percebido na história de Ruth e aponta outras coisas que eu percebi. Eu fiquei muito feliz de já ter feito essas reflexões sozinho, então foi muito bom, mas agregou o que ele disse ao que eu já tinha feito. E ele traz uma mescla
de outros comentários, de coisas que ele foi lendo, que ele foi aprendendo, e aí ele vai comentando isso durante o texto, apontando temáticas e questões que se fazem presentes no livro de Ruth e que a gente precisa levar em consideração durante a nossa leitura. Por exemplo, ele aponta como que a provisão de Deus está presente em toda a história de Ruth. Ele mostra pra gente como que Deus estava trabalhando na vida de Ruth desde o comecinho, desde quando ela deixa a cidade de Moabe com Noemi, desde quando ela começa a trabalhar no campo de Boaz, que parece tudo coisa do acaso, né? Ela foi escolhendo isso, escolhendo aquilo. Não, era Deus providenciando tudo aquilo, era ele trabalhando nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Por exemplo, quando Boaz a percebe e pede que os seus funcionários a protejam e não toquem nela. Naquela época, eles estavam vivendo no período dos juízes, período em que cada um fazia o que parecia bom aos seus próprios olhos. Era uma época de grande impunidade, uma época de rebeldia, o povo era violento. Então não era difícil que uma mulher fosse violentada num campo de trabalho daquele, num local mais distante, sabe? E olha ali Boaz cuidando dela. Boaz estava agindo sozinho? Eu acredito que não, eu acredito que era Deus por trás dele. E nesse livro do Emílio, ele vai mostrando isso pra gente, como que a providência divina está trabalhando ali, trabalha o tempo todo, mostra também a questão da redenção de Ruth, mostra a questão de generosidade, enfim, vários temas que se fazem presentes ali na história e que tem muito a nos ensinar. E além disso, ele consegue fazer aproximações do que está acontecendo ali na história com a nossa vida hoje como cristãos e faz ligações entre o passado e o presente, traz reflexões lindíssimas. Eu estou apaixonada por esse livro, ainda não acabei, falta eu ler ainda os 2 últimos capítulos, mas gente, que leitura incrível, indico demais. Aliás, esse livro está lá no Kindle Unlimited, então caso você seja assinante da Amazon, você encontra ele lá e vale muito a pena ler. Vou mostrar para vocês um pouquinho de como ele é por dentro, e aí vocês vão poder também ver um pouquinho do sumário, de quais temas são abordados. Gente, é sério, a escrita desse livro é uma delícia. Ele é muito facinho de ler, você lê muito rapidinho. Em versão e-book ele tem 144 páginas, mas você lê super rápido, porque a leitura é muito fluida. O autor faz comentários, notas de rodapé que são muito interessantes também. A leitura é uma leitura edificante, uma leitura também, assim, emocionante e divertida ao mesmo tempo, sabe? Porque o autor tem um pouco de humor, ele traz outras coisas que ele foi lendo, outras literaturas, não só coisas bíblicas, mas coisas da literatura também, que tornam a leitura muito interessante. E, para mim, o que fica dessa essência do livro de Ruth é realmente ver a história de uma mulher que se rendeu ao Senhor, ver também a provisão de Deus, ele trabalhando nessa história o tempo todo, tanto que eu terminei aí a minha colagem escrevendo que Deus está no controle de tudo e que esta é uma história marcada pela providência divina. A gente pode enxergar o dedo de Deus ali trabalhando o tempo todo. Por mais que os personagens não percebessem, por mais que às vezes não fica evidente na trama, né? Não fica falando, Deus estava operando aqui e ali. Não fica evidente assim, né? Nessas palavras, mas ele estava trabalhando, ele trabalhou o tempo todo. E a história termina com um final feliz, né? Que nós possamos também permitir que o Senhor trabalhe nas nossas histórias, que nós possamos dizer sim a Ele e aceitar a vontade divina. Que nós possamos sempre buscar em Deus sabedoria para agir de maneira sábia, de maneira sensata, trilhando a nossa jornada em direção ao Senhor. Nem sempre a gente vai ouvir a voz dele claramente, nem sempre a providência vai cair do céu, né? Muitas vezes a gente vai ter que fazer com as nossas próprias mãos. Algo que o Emílio também aborda de maneira muito interessante no livro dele. Então, que nós possamos tomar boas decisões e fazer o que cabe a nós de maneira sábia, sensata, sempre caminhando em direção ao Senhor e à vontade dele. Esse foi então o nosso 4º vlog do nosso Study Bible, lendo o livro de Ruth. Eu espero que as informações contidas aqui nesse vlog tenham te ajudado, tenham te abençoado de alguma maneira, que o vlog tenha te inspirado e te incentivado a ler e estudar a Bíblia também. Acho que o grande objetivo é esse, é te ajudar a entender o livro de Ruth, mas te incentivar não só a ler o livro de Ruth, mas a trazer a leitura bíblica para a sua realidade, né? Que você leia a Bíblia sempre, se puder todos os dias, nem sempre dá para estudar assim com afinco, né, e consultando outros materiais,
mas inclua isso na sua realidade e sempre inclua, mesmo que você não consiga estudar tanto a Bíblia assim, se debruçar sobre os livros, mas pelo menos leia a palavra todos os dias, esteja sempre bebendo dessa fonte que nos traz vida, que nos traz esperança, que nos ensina e nos transforma. Enfim, leia a palavra, pois a palavra é viva, é eficaz e faz bem demais a você, a mim, a todas nós. Espero que você tenha gostado do vlog, que ele tenha sido edificante, que ele tenha te ajudado aí na sua jornada, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, de deixar seu comentário. Se você ficou com alguma dúvida desse capítulo, quer que eu esclareça alguma informação, pode deixar aí nos comentários, tá bom? E não esqueça também de se inscrever no canal, caso você tenha nos conhecido através desse vlog e ainda não seja inscrito, para você continuar recebendo as nossas dicas, os nossos vídeos, tá bom? Para você ficar por dentro do nosso conteúdo. Então é isso. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.